A paz do Senhor, professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Nós somos da IEADER, Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Eu me chamo Ingrid Carvalho, sou superintendente na Escola Bíblica. Estou aqui com a nossa irmã Ruth, que é pedagoga, professora na EBD. A paz do Senhor, irmã Ruth. Pai do Senhor. Estamos aqui hoje para trazer uma dinâmica, uma dica pedagógica para você, professor, utilizar em sua classe na lição de número 10, na classe de jovens. A lição que tem por título A Falácia da Teoria do Deísmo. Os objetivos desta lição são conceituar o que é o deísmo e sua origem histórica, explicar a visão bíblica de um Deus pessoal, presente e atuante, e identificar as implicações do deísmo para a fé cristã, mostrando a relevância da oração da palavra e da confiança no agir de Deus hoje. Então, a lição aí super importante para todos nós, não só para os jovens. E eu já gostaria de ouvir nesse momento a nossa irmã Ruth com a sua dica de hoje. Amém. É um grande prazer estar aqui, né, novamente, na lição 10 que fala sobre a falácia da teoria do deísmo, né? E para essa lição eu trouxe uma dinâmica bem simples, que o objetivo dela é ajudar os jovens a entenderem, né, a diferença entre o Deus do deísmo, que é distante e impassível, e o Deus da Bíblia, que ele é pessoal e atuante, né, totalmente diferente. E para essa dinâmica, o professor vai criar duas cenas. E a primeira cena é sobre o Deus distante. Ele vai pedir para que os jovens imaginem um Deus que criou o mundo, deu as regras e sumiu, né? O professor vai dar um papel a alguém e pedir para que ele fale com esse Deus. Por exemplo, preciso de. E aí, através disso, o professor vai dar uma resposta. Algo como: o universo segue suas leis, que você tenha sorte, né? E ele vai perguntar qual é a sensação de falar com um Deus assim, né? Que não nos responde, não nos ouve, nos ignora totalmente. E na cena 2 ele vai falar sobre o Deus presente. Vai pedir para que agora, né, os jovens imaginem o Deus da Bíblia, que é um Deus atencioso, que ouve as orações, né? Ele age na nossa história. E ele vai pedir para que os jovens façam a mesma coisa, para que eles falem a sensação, né? Para que eles falem o que é que eles querem. Deus, preciso de. E através disso, o professor vai dar respostas baseadas na Bíblia. Como, por exemplo, eu estou com você, não te desamparo, que está lá em Mateus 28:20. E aí, através disso, o professor vai perguntar qual a sensação agora que os jovens tiveram, né? De ter a sua resposta atendida, a sua oração atendida. E o professor vai trazer a reflexão, né? Explicar que o Deus do deísmo, ele tira a alegria da relação com Deus, né? E a Bíblia mostra que o Pai, ele se importa e ele age, né? Não só por nós, mas conosco, ele está sempre ao nosso lado. Aí, através disso, né, cada dupla vai responder o Deus distante, o que ele falaria, e o Deus presente, o que ele falaria. Através disso, o professor vai criar uma discussão e aplicar a lição para os alunos. Perfeito, irmã Ruth. Uma dinâmica bem simples e bem interativa, né? Que com certeza vai trazer bastante aprendizado para os alunos. Muito obrigada por Uhum. contribuir conosco. Eu também Uhum. preparei aqui uma dinâmica, né, que tem por título Deus distante ou Deus presente. Como materiais, você, professor, vai precisar de um relógio ou um cronômetro, papéis pequenos, né, que você tiver disponível, caneta, dois voluntários, uma caixa, pode ser uma caixa, uma cesta, uma sacola, o que você tiver. E a representação pode ser uma foto, certo? De uma imagem, você pode mostrar no celular, né? De uma flor e de pássaros, que é para a gente fazer o link com o versículo da lição. Na parte um da dinâmica, você vai trazer o criador que abandona, você vai trazer como pergunta. E aí, como é que você vai fazer? Você vai escolher dois voluntários. O voluntário número um, você dará uma tarefa simples para ele. Pode ser monte aqui alguns objetos. Você pode pegar alguns objetos aleatórios, pedir para ele organizar. Organize algumas canetas ou empilhe alguns livros. Enfim, dê uma instrução simples para ele. E aí, depois que ele começar, você vai dizer: agora, imagine que você criou isso e nunca mais se importou.
Você fez algo, né? Criou algo e não se importou mais com isso. E ele deve simplesmente virar as costas e ignorar aquela tarefa que ele fez. Para o voluntário número 2, ele vai receber a mesma tarefa, mas aí você vai orientar. Agora, cuide do que você construiu. Observe, organize, né? Proteja, acompanhe. E ele deve, o voluntário número 2, vai continuar ali organizando, montando, depende da instrução que você, professor, der para ele. E aí você vai perguntar para a turma: qual dos dois representa melhor o Deus da Bíblia? E vai deixar os jovens responderem. E depois você vai explicar. O deísmo ensina que Deus criou o universo e depois se afastou dele, como um relojoeiro que dá corda no relógio e vai embora. Você pode até simular com o relógio. Mas Jesus ensinou exatamente o contrário. Deus continua cuidando, sustentando e se relacionando conosco, né? Então vai ser ali um momento de reflexão para eles. Essa é a parte um da dinâmica. Na parte 2, você vai colocar como título as preocupações. Vai entregar papéis para os jovens e pedir para que eles escrevam uma preocupação que ocupe a mente deles naquele momento. Pode ser em relação ao futuro, ao mercado de trabalho, se alguns já trabalharem, à faculdade, preocupação com dinheiro, com família, com aparência, enfim, deixe que eles coloquem ali nos papéis as preocupações e peçam para que eles não coloquem o nome, para não se identificar. E aí você vai recolher os papéis e colocar numa caixa. Após você colocar na caixa, você vai fazer a leitura, né? Você vai mostrar a imagem que eu te pedi, né, para ter como material de uma planta ou uma flor e a imagem dos pássaros, e você vai fazer a leitura do versículo, né? Olhai para as aves do céu, né? Você vai fazer o link com o versículo que está na lição. E enquanto você lê, você vai retirar os papéis da caixa. E após cada leitura, você vai reforçar com o versículo, né? Se Deus cuida das árvores, se Deus veste os lírios, você acha mesmo que ele abandonaria você? Então, você vai levar os jovens a refletirem, né? E para finalizar, você pode fazer a seguinte pergunta, né, para os jovens: em quais momentos da sua vida você percebeu claramente o cuidado de Deus? Para que eles entendam e para que eles reflitam, né, que mesmo que o deísmo apresente um Deus distante, a Bíblia, a palavra de Deus, ela revela para nós um Pai presente que está ali nos mínimos detalhes, nos sustentando, provendo tudo aquilo que a gente precisa, né? Então, vai ser uma dinâmica muito reflexiva para os jovens. Essa é a dinâmica que eu trouxe hoje para acrescentar aí na sua sala de aula. E eu já gostaria de saber, nossa irmã Ruth tem algo mais a acrescentar? Não, não, muito obrigada. Então, nós desejamos para você, professor, uma excelente aula. Continue nos acompanhando aqui no podcast e a paz do Senhor Jesus.